Cidade de Patos, Paraíba.
Tem um painel. Aqui também tem um painel. É uma questão bem interessante, que as gravuras elas variam de acordo com a luz ou o efeito. Essas aqui elas só são visíveis se estiver chovendo e com sol. Aquela chuva bem fininha e com sol. Aí elas aparecem todas, certo? Tanto aqui como alguns painéis ali. Nessa Então, mesmo? Aqui. ali e ali onde está aquele senhor fotografando agora. Uhum. E Então também, nem todas as. e Nem também todas. aquele bloco arredondado ali que foi quebrado, que nós chamamos de matacão, certo? Então eu sempre explicava isso daí para várias pessoas que visitavam aqui. E teve um rapaz que ele me confessou, ele vinha todo ano. E ele confessou que da primeira vez que eu falei, ele não acreditou. Aí teve um dia que ele veio visitar e estava chovendo. Aí eu falei, não vai dar pra gente descer porque está chovendo. Aí ele não disse nada, mas ele disse, eu quero descer chovendo. E aí ele viu todas as inscrições, aí ele me falou, ó, na primeira vez que você falou, eu não acreditei. Hoje eu estou vendo e eu acredito. Rapaz, isso aqui é muito bonito, né? E tem mais gravuras lá para baixo. Seguindo em frente, sim, existe mais gravuras também. E nós descobrimos outro sítio também em 2008, descendo esse rio mais ou menos umas 2 horas. Aí elas seguem o mesmo padrão, tem a linha de pontos capsulares. Essa linha de pontos capsulares esse ponteado, né? Infelizmente existia mais coisa aqui, mas atuou uma pedreira na década de 40. Então se perdeu muita coisa, né? Perdeu muita coisa aqui onde nós estamos andando agora, foi tudo quebrado por ela, tá vendo? Não é a superfície original da rocha. Então pode ser que, como o painel está até aqui e daqui está quebrado, pode ser que ele se estendesse até ali onde está aquela moça. Oh. Então se perdeu muita coisa. Se perdeu muita coisa. Aqui foi tudo quebrado. Mas graças a Deus não se perdeu tudo, né? O que mostra pra gente que ele pode ter se estendido é que aqui nós temos mais gravuras, certo? Aqui também. Essa parte que está quebrada, ela tem uma continuação da linha de capsulares. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Uma água amarela, né? Veja que está quebrado. Rapaz, isso é muito show. E aqui, ó, a placa que foi retirada daqui até lá do outro lado. Isso aqui foi tudo ação da pedreira. Ação da pedreira. Ah, vou ali fazer uma. Faz umas fotos minhas ali, mano. Tá? Depois toda essa filmagem e foto eu edito. Entendeu? Aí coloco uma trilha sonora. Esse é o acesso à Pedra do Ingá. Qual o seu nome? Meu nome é Ananias. Eu sou Denis. Prazer, Denis. Prazer é nosso. Isso aqui é um parque. Ele já funciona há quanto tempo? Ela é visitada, explorada turisticamente desde a década de 60, certo? Mas existem relatos dela desde os primeiros portugueses que chegaram aqui nessas terras. Mas esses portugueses, eles chegaram a documentar. Existe um livro chamado Diário das Grandezas do Brasil, que eles falam do primeiro sítio arqueológico que eles encontraram, né? A primeira referência de sítio arqueológico no Brasil. Só que como não existia a cidade do Ingá ainda,
e a pedra é conhecida como Pedra do Ingá por conta da cidade, do nome da cidade. Então assim, eles fazem menção a gravuras que parecem muito com essas daqui, porém não existia o topônimo Ingá no tempo. Então eles chamam de Araçoagipe. E aí existe até hoje essa dúvida, porque esse sítio nunca foi encontrado. Então imagina-se que seja a Pedra do Ingá, mas não se tem certeza. Uhum. Certo? Nós temos um registro ali na pedra, que inclusive ele consta nos livros, e eles marcaram lá 1733, que é a provável data que eles andaram por aqui. Esse tipo de trabalho que se chama Itacoatiara, né? Itacoatiara é uma tradição de gravuras rupestres. Certo? Vou explicar Que é diferente da pintura rupestre, né? completamente diferente das pinturas rupestres. A gente não deixa quando são muitas pessoas Uhum. e aí querem tocar, mas como o senhor é estudioso do assunto, Criança quer tudo que vê quer botar a mão, né? Não se contenta em só visualizar. então assim, o senhor já visitou vários outros sítios arqueológicos, sabe a diferença da pintura para a gravura, né? E a Pedra do Ingá ela se destaca de todos os outros sítios de Itacoatiara por conta da largura, da profundidade e do tamanho das gravuras. É algo que não se vê em outros locais, né? Principalmente um painel como esse. Então, aqui é como se eles tivessem aprimorado essa técnica, passado mais tempo e feito esse trabalho com um acabamento perfeito. Tanto é que nós vemos que as bordas elas são bem arredondadas, né? Elas receberam um acabamento muito bom. Diferente dos outros sítios, e não sei se o senhor já visitou outra Itacoatiara. Nunca, essa é a primeira. Nunca, mas geralmente elas são como aquela espiral ali, tá vendo? Tô Como ela é vendo. superficial, Exi- em exi- relação a existe pintura rupestre que tem esse símbolo. naquele símbolo em espiral. Isso, exatamente. Ó, venha ver ela mais de perto. Conforme a gente vai chegando mais perto, ela fica meio que invisível, certo? Porque ela é muito superficial mesmo se nós formos comparar com aquelas lá do centro do painel. Se aprofundaram muito pouco, né? Isso, mas por que isso? Nós imaginamos que essas aqui elas são as mais antigas. Então assim, quando o primeiro grupo humano chegou aqui na Pedra do Ingá, é lógico que ela não tinha nenhuma gravura. Então não precisava ter um trabalho tão grande, fazer elas tão profundas, tão largas, para que elas fossem visíveis. Então provavelmente o primeiro grupo que chegou aqui, eles desenharam superficialmente, que elas já seriam visíveis. Conforme foi passando o tempo, outros grupos foram chegando aqui e sentiram a necessidade de gravar seus registros também na Pedra do Ingá, que ela foi reutilizada durante muito tempo. Então, o que nós imaginamos aqui, essas gravuras que são mais largas e mais profundas, na verdade elas são mais recentes. Há estudos que apontam que as itacoatiaras deixaram de ser produzidas 2.500 anos atrás. É possível por ela ser mais antiga, que ela tenha sofrido ação, erosão do vento, aí está naquelas condições, ou não? Não, Não. não. Aquilo dali é uma técnica diferente. Nós Ah, chamamos sim. de picoteamento superficial. Ah, sim. Certo? Então, vamos imaginar, ela já foi toda desenhada em picoteamento superficial. Isso daí é visível em determinados horários do dia, dependendo da iluminação, certo? Então, como é que a gente sabe disso? Se o senhor observar principalmente um pouquinho mais de longe, o senhor vai ver que na parte de baixo existia também uma linha de pontos capsulares como existe em cima. Não sei se o senhor consegue notar. Dá para ver. Isso é mais visível de longe. E aí o que aconteceu? O último grupo humano, provavelmente o que fez essas inscrições mais profundas e mais largas, eles fizeram ela de forma para apagar essas que estavam por baixo. Então eles reutilizaram a pedra e foram gravando de novo por cima. Então essas aqui, pra gente, nós acreditamos que elas são as mais recentes, porque elas são maiores, mais largas e mais profundas, para tentar apagar o primeiro trabalho que foi feito na pedra, certo? É possível que
seja um posicionamento assim, tipo no Antigo Egito, sabe? Alguns faraós tentavam, em cima do trabalho do anterior, sabe? Colocaram dele. Exatamente. Inclusive no Egito tinha isso daí, né? Colocou seu nome é seu. Então, nós acreditamos que era justamente assim que acontecia aqui também. Os grupos que sucediam os outros, né, deixavam seus registros e faziam mais profundos e mais largos para apagar o que estava por baixo. Então, se visitar ela ou se ficar aqui estudando ela durante vários horários do dia, conforme a luz for aumentando ou diminuindo, vai perceber que existem outras gravuras, né, por baixo, que a gente chama de sobreposição de gravura. Isso daí agora não é muito visível não, a gente só vê as mais profundas e mais largas. Escuta, agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente vê que aqui que ela foi desgastada ou retirado alguma coisa. Sabe? Isso aí é possível que tenha sido ação de vândalo? É possível que ali, naquela região ali, tivesse alguma coisa ou se deteriorou, caiu? Com certeza perdeu alguma coisa, certo? Do período que elas foram feitas para cá. Mas o que a gente observou, principalmente no período de cheias, porque dependendo do ano e da quantidade de chuva, a água cobre completamente essa pedra. Cobre? Só que assim, a água ela não destruiu essas gravuras dessa forma como o pessoal imagina, como por exemplo a espiral. Achar que ela já foi, por exemplo, nessa profundidade que a água, o vento, o intemperismo, de certa forma desgastou ela. Isso daí não aconteceu assim. A prova disso é que aqui a gente está vendo que está faltando essa placa grande. Isso. Né? Essa placa ela tem o dobro da profundidade da gravura. E veja que aqui existe a gravura na mesma profundidade que ela está na parte de fora. Então essa placa aqui ela se desprendeu da rocha antes deles fazerem esse trabalho. Quando eles fizeram esse trabalho já estava faltando essa placa. Mas voltando para aquela parte que eu estava lhe falando anteriormente da questão da cheia, a gente observou que quando a água desce aqui, ela atinge essa parte e daqui ela sobe e a força maior dela é ali. Então isso daí na pré-história, principalmente que esse rio era mais volumoso, foi o que causou aquela erosão ali. E existe uma datação aproximada dos primeiros trabalhos realizados nessa... Aproximadamente 6.000 anos. 6.000 anos. Mas não é uma datação absoluta. Tá. O que se tem comprovado? Não, com relação à datação, nada de comprovado. Certo? Não é uma datação absoluta. Mas é possível que se tenha 6.000 anos, os primeiros trabalhos realizados nessa pedra. Isso. A presença humana nessa região aqui. Exatamente. Certo? Porque o que pode associar determinado vestígio às gravuras é o material arqueológico que porventura foi encontrado no local. E como aqui tem essa questão da ação do rio, ao longo de 6.000 anos ele foi lavando o local e levando embora todo o material arqueológico. Então assim, a cerâmica, por exemplo, um pedaço ele precisa ter 7 centímetros para ter material suficiente para ser datado, certo? Então aqui não foi encontrado nenhum material cerâmico que tivesse esse tamanho, até por conta de ter muitas pedras aqui, a água tritura tudo, certo? E digamos que a gente encontrasse hoje em dia um material arqueológico, nós não poderíamos associar ele diretamente com a pedra, porque o rio poderia ter trazido de outro local e depositado aqui. Então é muito difícil se estudar os sítios de Itacoatiara, porque eles estão sempre próximos do rio ou em contato direto com a água. Acredita-se inclusive que elas sejam um ritual de culto às águas. Tá. Isso aqui também é trabalho? Sim. De outro período provavelmente, porque o senhor está vendo que o traço, a profundidade é completamente diferente do que a gente vê aqui. Isso daí volta também para aquela questão, tem muita gente que acha que foram várias pessoas que cada um deu sua contribuição nesse painel. Isso daí não aconteceu, não era todo mundo que sabia desenhar, né? Assim como também não era todo mundo que fazia esse trabalho. Nós acreditamos que só o pessoal iniciado, que chama, né? Os xamãs, por exemplo, é que faziam essas inscrições. Provavelmente essas da parte de cima elas são de períodos diferentes, porque a técnica é diferente, né, dessa que a gente vê aqui no meio. Existe uma teoria, por exemplo, que essa linha de bolinhas que cruza a pedra, ela poderia ser um calendário ou a linha do horizonte, dividindo a pedra entre céu dela para cima e terra dela para baixo. Você veja que tem essas gravuras que lembram cometas. Ali na parte de cima nós temos o Sol. Não sei se o senhor consegue ver. Dá para ver sim. Bem E visível. bem lá em cima, nós vamos subir daqui a O pouquinho. que é bem comum em pintura rupestre se ver sol. Estrela, a mão. Agora, escuta uma coisa, eu tô vendo aqui, parece
ponta de dedos do pé aqui, ali, uma tipo serpente, sol. dá a impressão de ser uma serpente lá de cima. Esse dali. Aqui, para o pessoal que estuda astronomia, ufologia, eles dizem que isso é a constelação de Órion. Certo? Órion é a constelação do caçador, né? Que muitas sociedades primitivas se orientavam por Órion. Mas aqui acima tem mais. Não tem aqui? Tem vários aqui. Certo? Toda essa parte aqui ela está desenhada. Essas daqui elas são mais visíveis no fim da tarde, quando o sol incide a luz e os raios ficam paralelos à pedra. Quer dizer que acima ainda tem mais. Tem mais. Só que sofreu com o intemperismo físico, químico e biológico, né? Aqui é uma região bastante quente e a rocha lá absorve calor o dia inteiro. Então, na maioria das vezes, vem uma chuva meio-dia, 1 hora da tarde. Então, ela estava se dilatando, vai se contrair. Nesse choque térmico, ela trinca e vai perdendo essas camadas, nesse processo chamado de acebolamento. Aquela mais ali à frente é parecida com aquela que tem lá em cima, né? Sim. Parece muito também com aquele candelabro que tem no Peru, na montanha. Então você fala essa espiral. Não, aquela gravura ali. Tem uma no Peru que lembra muito essa aqui. Pintura rupestre aqui não existe. A gente tem no município vizinho, Itatuba. Tem? Tem Muitas? vários sítios, tem. Turistas, né? Uhum. De todos os países do mundo e aqui chegam com a finalidade de estudar, pelo menos datar, e até agora ninguém soube a data, ninguém sabe quem fez, como fez, quando fez, o que significa. O senhor é o responsável pelo... Eu estou secretário de Cultura e Turismo do município, e como isso aqui foi propriedade nossa, certo? Pertenceu à nossa família, e eu tenho um amor por isso muito grande, até porque passei 35 anos fora, trabalhei em 16 países, certo? Só na América eu passei um bocado de tempo, e por onde eu passava, eu via essas itacoatiaras em forma de desenho, em forma de fotografia, em forma de tudo eu encontrava essas itacoatiaras. Então, quando voltei para a minha terra, me senti na obrigação, recebi uma proposta de emprego para estar secretário de turismo, e eu transformei esse emprego num trabalho. Isso aqui não existia há poucos anos atrás, era um antro de prostituição, aí uma hora dessa tomando banho, cachaça, etc. Prédio não existia, então eu comecei uma peleja muito grande junto aos órgãos governamentais e federais, e sempre tendo resposta negativa, né? Porque isso aqui nós temos 3 maridos, a prefeitura, o estado e a nação, e somos viúvos de todos eles, né? Vivemos aqui de pequenas doações. Então, doações voluntárias. Então, me sentei aqui e comecei, certo? Aí consegui trazer o Ministério Público Federal aqui, e por sua vez acionou o governo do estado e conseguimos verba, revitalizamos esse prédio, a juíza me deu um ar-condicionado, a promotora me deu outro, e assim eu vou levando. O nome do senhor? Vavá da Luz. Vavá da Luz. Eu vim aqui na Paraíba. Eu tenho pinturas rupestres. Tem pintura, a Paraíba tem mais pinturas e mais gravuras e cemitério do que a Serra da Capivara. Que isso? Lá as pinturas na Serra da Capivara são 1000 e poucas pinturas. Sítios. Sítios são vários sítios, eu só fui em 2. Só fui no sítio das 7 cidades, em Piripiri. São mais de 1000 sítios. Pinturas, se for contar, são milhões. Essas formações nós chamamos de matacões. São blocos arredondados que ficam sobrepostos sobre o lajedo. Esse formato circular é em função da erosão água.
só a água ou a água e o vento? Água, vento. Olha, rapaz, fiquei encantado. Eu vou pegar o seu contato para me voltar aqui. Acho que o guia já... O... Deixa eu filmar, tá? É. E aí, amor? Não é 10 horas? Que 6 minutos? Ah, é, isso. Pô, eu vou dar um pulinho. Olha, o senhor vai ficar doido se for lá um dia. O Lajedo é o segundo maior do mundo, são 12 quilômetros numa rocha só. Aí em cima dela tem 150 bolas de granito esculpidas pelo vento. Algumas os indígenas usavam como casa e elas têm pintura dentro. Onde fica? Aqui na Paraíba? Fica a 100 quilômetros daqui. Esse fóssil foi encontrado no ano no ano de 2014 2014 pela pesquisadora pela pesquisadora Aline Guilardi. lá de Aline São Paulo. Guilardi. Guilardi. Então, encontrado no sítio, Foi o único fóssil encontrado aqui. encontrado no momento só. Então deve ter muita coisa Tem muita ainda. coisa, exatamente. Por conta de versos aí que está parado as pesquisas. É né? incrível esse nosso país. Eu Esse sou fóssil. professor, entendeu? E sabe, eu sou professor de história. Sim. E é uma vergonha como os nossos sítios arqueológicos estão sendo deteriorados. Eu fui conhecer boa tarde. Eu fui conhecer o museu, as Grutas de Lascaux, sabe, que é considerada, é tida como a Capela Sistina das Grutas, sabe? Eu não tive acesso nem à original, porque a original foi fechada para pesquisa, tá? E eles criaram uma réplica, tá? Não só as Grutas de Lascaux, como a de Altamira também. Quer dizer, a preservação. E os nossos sítios arqueológicos, eu estive fazendo pesquisa na Chapada Diamantina, sabe? As pinturas rupestres eles estão todas se deteriorando. As únicas que ainda estão, o único sítio para mim que está sendo um pouquinho preservado é o da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, né? E eu gostei muito da preservação, assim mesmo, não é por cuidados, não. É pela posição que elas estão lá em Mossoró, em Apodi, entendeu? Que é a fíbula. Ah, essa aqui é uma tíbula. A fíbula. Fíbula. Que, segundo a pesquisadora, era de uma espécie que na época ainda era bebezão. A espécie ainda era bebezão na época. Ah, bom, então não era nem de um. Não, uma espécie. Era de um filhote, um filhote. Segundo Ah, a bom, Aline, por isso que é pequena. Tá? a fíbula Foi a única peça encontrada. é, no momento, E o período de pesquisa dessa pesquisadora aqui, ela levou quanto tempo pesquisando? ela passou 3 meses aqui na Só 3 meses? Mas porque exatamente esse fóssil que foi encontrado por um morador. Ah, sim, não foi nem Não, ela. ela não veio, ela veio depois que acionaram os de paleontólogos, tá entendendo? Foi encontrado num sítio privado. Então, como a pessoa mora dentro da área do Isso aqui são as diferentes pegadas. 3 dedos, carnívoro. arredondadas, herbívoras. Aqui já temos o filhote herbívoro. Ah, sim. Valeu a pena ter. Processos naturais. Após ser reconhecido como material
Ele é italiano? É padre e paleontólogo italiano. Ah, pelo nome Giuseppe. Giuseppe Leonardo. Então, ele aqui foi quem fez a escavação da primeira trilha, em 1975. Da segunda trilha. Isso aqui é material dele? Esse material Ele deixou como lembrança, né? O padre. Isso foi em 70. É vivo ainda? 75, é vivo. É vivo? Todos dois. Mas moram no Brasil ou na Não, Itália? Tem um que mora no Rio, esse aqui no Rio, o Ismar, professor. Mas Sempre vem aqui. é professor de que universidade lá? Eu não sei dizer bem qual é, mas ele sempre vem aqui no Vale com a equipe de alunos. Esse aqui já é um senhor, esse aqui já é falecido. Ah, esse aqui é falecido? Esse aí veio em 1924. Esse aqui é vivo ainda, mas não vive no Brasil. Vivo. Vive no Brasil também? Já é bem, um senhor bem, ele já teve aqui também. Sempre esse que vem. Então tá, aquela trilha principal, aquelas pegadas é desse dinossauro. Esse dinossauro. E tem umas outras que se cruzam Cruzando, com um espaço esse. menor. Bom, por isso que a gente vê que o espaço entre uma e outra já é desse. Já é desse aí. Abelisaurus. Abelisaurus. E todos eles viveram, coexistiram no mesmo período? No mesmo período. Ah. Aí já tem do outro lado, não sei se foi da outra passarela. Não fui. E tem outra passarela que é exatamente aquela da fora lá, essa trilha lá. Já é essa espécie aqui. A pegada é dessa espécie. E essa espécie? É um noossarideiro. É um carnívoro esse aqui, um noossarideiro. Aí já tem essa espécie aqui, que é um carnívoro, que somente na região de Sousa, aqui dentro não tem pegada dele não. Foi na região de Sousa encontraram pegadas dessa espécie, uma espécie carnívora, conhecido como Sousa inquinoprácio. Conhecido como Sousa inquinoprácio porque somente na região de Sousa foi encontrada pegadas. Então deu-se o nome à espécie Sousa inquinoprácio, significando o quê? Sousa significando cidade, Sousa, inquino significando pegada e praça pesquisador. Tá. Então todas essas espécies elas coexistiram aqui nessa região. Sim, nessa região. Mas o que se tem deles é só mesmo pegadas, né? Porque evidências fósseis não tem. Esse que encontrado também pegadas na região de Sousa, que é um herbívoro, o saurópode. Encontradas também na região de Sousa pegadas. E dentro do parque as pegadas lá é dessa espécie, dessa e dessa outra. Dessas três espécies, aquelas pegadas que estão dos trilhos, né? Eu registrei, filmei, fotografei. É porque a gente vê que tem pegadas que são bem próximas uma da outra, né? E já tem umas que já são mais espaçadas. Sim, exatamente seria assim. As pegadas bem próximas seriam dos herbívoros. Os herbívoros, sim. Sempre seriam maiores, né? E os carnívoros menores, mais rápidos. Os herbívoros tinham uma maior proporção, eram maiores os herbívoros? Esse aqui, segundo os pesquisadores, esse aqui pesava 5 toneladas, 5 de altura aproximadamente e 10 de comprimento. Aí já o carnívoro aqui pesava 4 toneladas, 5 de altura e 9 de comprimento. Tem aproximadamente, na verdade não é nem... O tipo... Qual deles vão se originar nas aves? A gente vê que olha só, aqui parece que você tem 4, né? Mas tem uma diferença só, veja só, o herbívoro diferente do carnívoro. O herbívoro será uma pegada mais arredondada. São 4 dedos, garras, são 4 garras. E menos arredondadas. Os herbívoros são 4 garras. E o carnívoro? São 3 garras. 3 garras e bem afiadas, né? As pontas aqui. É super diferente. Isso. Muito show. E aqui é mostrando aqui como era antigamente, né? Aqui é simplesmente só uma simulação. Dessa região. Como seria antigamente aqui um vale, né? Na verdade um vale. A parte de cima dos herbívoros, o lago conhecido que é o Rio do Peixe, que é o rio temporário. Os herbívoros, eles conviviam juntamente junto com os carnívoros. Exatamente.
Aqui é. Mas os carnívoros, e esses carnívoros, eles chegavam, eles tinham estatura suficiente para atacar os herbívoros? Com certeza. Segundo os pesquisadores, houve um ataque entre eles, né? Aqui é mostrando os herbívoros, tá vendo assim, o lago, conhecido Rio do Peixe, e aqui abaixo os carnívoros. Que são esses aqui, né? Tem não, alguns só tem na entrada, rapaz lá que vem, né? E aqui os órgãos mostrando, simulando, como eles se reproduziam, né? Que era através de ovos. Os herbívoros. Todos eles? carnívoros como herbívoros, se reproduziam Todos através de eles? ovos. Eram ovíparos. Ovíparos, exatamente. Olha, o senhor vai ficar doido se for lá um dia. O Lajedo é o segundo maior do mundo, são 12 quilômetros de uma rocha só. Aí em cima dela tem 150 bolas de granito esculpidas pelo vento. Algumas os indígenas usavam como casa e elas têm pintura dentro. Onde fica? Aqui na Paraíba? Fica a 100 quilômetros daqui.